Graça e paz, meu amado irmão, que o Senhor te abençoe grandiosamente. Nesse vídeo, iremos refletir algo muito interessante na palavra de Deus e que nós devemos estar esperto para não sermos enganados. A Bíblia, ela vai nos ensinar que nós devemos ter o cuidado de não sermos levados por todo o vento de doutrina e que, infelizmente, esse vento de doutrina tem crescido cada dia mais nos nossos dias. Logo após a vinheta, já chego com a palavra e com a explicação no nome de Jesus. Você está no canal Recomeço da Fé. Esse é o Momento Andando Sobre. A Palavra de Deus. Para que não sejamos mais meninos, inconstantes, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia induzem ao erro. Efésios 4:14. Amém. Vocês prestaram atenção o que esse texto bíblico nos ensina? O que o apóstolo Paulo, ele falou à igreja dos Efésios? Amados irmãos, é muito importante. Nós não podemos ser como meninos inconstantes. Você já observou que toda criança é inconstante? Uma hora ela quer uma coisa, outra hora ela não quer uma coisa. Uma hora ela acredita em algo, outra hora ela não acredita, porque é criança. E criança, ela não tem maturidade. Então o apóstolo Paulo, ele usa essa palavra para podermos nos despertar que nós, adultos, não devemos ser como crianças inconstantes, levados por todo o vento de doutrina. O vento de doutrina, amados, são doutrinas ao qual cada dia, com o passar dos séculos, da geração, enquanto estivermos aqui nesse mundo, sempre vai existir novas doutrinas e essas novas doutrinas, muitas das vezes falsas, usadas pelo diabo, por Satanás, para nos tirarmos da direção de Deus. Hoje em dia, as pessoas são muito levadas por movimentos na igreja, por campanhas, por palavras persuasivas de homem mau. Você observou que nesse texto, a palavra de Deus diz homens enganadores, homens maus, homens de dupla intenção, que o objetivo dele não é lhe apacentar para Cristo, mas é lhe apacentar para ele, para o ego dele. São, na verdade, narcisistas, sem compromisso com Deus, usados pelo inimigo, com suas mentes cauterizadas na maldade. Amados, eu lembro de uma certa vez, eu pastoreava uma igreja no interior da Bahia, que um irmão me procurou, comunicando que estava saindo da igreja. E ali nós conversamos um pouco, eu aceitei o que aquele irmão ele estava me pedindo, a liberação dele da igreja, porque nós não somos dono de ninguém. E eu pedi ao irmão que me explicasse o motivo. E o irmão me disse que tinha chegado um profeta de São Paulo e que esse homem não sabia ler, mas pregava a Bíblia como ninguém. Olha que negócio controverso, né? E que esse homem acendia folhas no monte. Meu irmão, foi um movimento nessa cidade de pessoas seguindo esse homem. Eu não sei qual é o mistério, não sei qual é o diabo que era, mas que essas folhas acendiam. Lembra que a Bíblia diz no livro de Atos, capítulo número 8, que Filipe, quando chega em Samaria, ali havia um certo mágico que usava de magia para enganar as pessoas, e ele dizia que aquela magia
era o grande poder de Deus. Você lembra dessa passagem? Se você não lembra ou não conhece, vá em Atos dos Apóstolos, capítulo 8. Logo no início, você vai ver essa explicação. Pois é, esse homem usava de alguma artimanha lá do inimigo e ele conseguia acender essas folhas. Porém, o tempo se passou e depois de 1 ano e pouco por aí, esse irmão me procurou para conversarmos. E esse irmão me relatou os prejuízos que levou financeiramente e também espiritualmente desse grande pastor de Deus que veio de São Paulo, que não sabia ler, mas que pregava a Bíblia como ninguém e acendia as folhas no monte. Esse homem deixou ali situações financeiras, prejuízos financeiros na vida de muitas pessoas que estiveram com ele. Ou seja, por que isso aconteceu? Porque a pessoa ela foi levada por um vento de doutrina. A Bíblia diz, amados, que muitas pessoas expulsariam até demônios em nome de Jesus. Elas operariam obras grandiosas, porém que o Senhor nunca as conheceram. Eu fico observando e tenho a impressão que as pessoas, elas gostam de ser enganadas, infelizmente. As pessoas, elas gostam de cair na conversa do falso profeta. Hoje em dia é doutrina para tudo, meu irmão. É questões de sonho. O que tem de gente dizendo que teve sonhos e que não sonhou nada. Lá no Velho Testamento, no livro de Jeremias, o Senhor já fala sobre isso. Pessoas que dizem que sonharam, mas que não tiveram sonhos. Pessoas que dizem que teve uma visão, mas que essa visão nunca existiu, ou se existiu, não veio da parte de Deus. E essas pessoas, elas vão criando denominações, vão abrindo igreja. Essas pessoas, elas vão fazendo campanhas, coisas absurdas, irmãos, ali somente para tirar proveito das pessoas, mas as pessoas, infelizmente, cegas pela falta de entendimento, não percebem isso. Tenha cuidado, amado. Não se deixe levar por todo vento de doutrina. Deixa eu falar uma coisa que eu acredito que Deus pode falar, sim, sobre sonhos, tá? Porém, muito que a gente se ouve falar por aí é conversa fiada, né? São sonhos que, se essas pessoas tiveram, certamente não veio da parte do Senhor. Amados irmãos, tenha cuidado. O inimigo, ele sabe como enganar. A Bíblia nos diz que ele sabe se transformar em anjo de luz para enganar os escolhidos do Senhor. O falso profeta, ele tem palavras convincentes. Ele sabe poder entrar na mente e no coração das pessoas. Ele usa da necessidade das pessoas para poder mantê-las debaixo de um jugo de mentira e de engano. Tenha cuidado, amados, com essas coisas que tem por aí hoje em dia, tanto aqui na internet, como nesse mundo afora de meu Deus. Coisas que não vêm do Espírito Santo do Senhor. Hoje em dia é uma tal de dança, é um tal de cair no poder, é um tal de tanta revelação que Deus disse, que Deus falou, é um tal de tanto testemunhos que muitas das vezes são testemunhos falsos, comprados, e que nós acabamos nos deixando levar por isso. Tem igrejas que nem abrem mais a Bíblia. A Bíblia ali é um plano de fundo, só para não dizer que não teve Bíblia, eles leem alguns minutinhos. Porque, meu irmão, o culto todo expulsando um demônio, colhendo testemunhos,
É o culto todo falando coisas de homem, deixando com que demônios preguem, deixando com que demônios falem. É dança, é espetáculo, é queda, né? É um sensacionalismo, uma emoção, meu irmão, né? Ali exagerada, que muitas pessoas são levadas através até mesmo de técnicas psicológicas, né, para poder entrar sobre a mente das pessoas. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, nós iremos ficar por aqui. Curta esse vídeo, se inscreva no canal se você ainda não foi inscrito e que Deus ele lhe deu entendimento para que você não venha cair nesses ventos de doutrinas que têm soprado sobre essa geração para a glória de Deus. Mantenha o teu coração intacto sobre a palavra do Senhor, sobre as santas escrituras para a glória de Deus. Fique na paz.